Olá pessoal, boa noite. Logo mais estaremos aí conversando com mais um homem de Deus aí, Rodolfo, tá? Rodolfo Oliveira, grande amigo meu de tempo de Jubaã aí, tá? Vamos estar juntos aí hoje conversando um pouco mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Vai ser uma bênção, né? Rodolfo já está online aí, tá? Já está entrando aí. Então nós estamos nos preparando, esperando mais que as pessoas possam também estar entrando aí para juntos podermos já falar um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso, poderoso, grandioso aí, tá bom? Rodrigo Geller entrou aí, não sei se ele vai lembrar de mim aí, né? Foi professor, é meu professor na faculdade, na Uninorte, onde me formei, né, em Educação Física. Um grande abraço, Rodrigo. James também, grande abraço, James. Seja bem-vindo. Espero que você nos acompanhe aí ao decorrer dessa live, tá? Então, estamos esperando aí, tá? Já vou colocar aí o Rodolfo para estar participando conosco em mais uma live. Deixa eu chamar o Rodolfo aqui. O Rodolfo aqui. A gente está participando juntos aí. E assim a gente vai estar entrando com o pessoal aí. Fala aí, meu irmão. E aí, Tá me ouvindo? estou ouvindo bem, né? Show. Aí, por você ter aceitado participar dessa live aí. Tenho procurado fazer com grandes homens de Deus e realmente você, né, eu considero um grande homem de Deus pela sua veracidade, a sua força, coragem, ousadia de querer sempre fazer mais para o Senhor, né? Rodolfo, então, Amém. para quem está entrando, nos acompanhando, aí, grande abraço, o Emerson, Jugos de Oliveira aí, olha, ele começou a aparecer amigos aí, tá bom? Então, Deus possa abençoar grandemente você que está nos acompanhando. O Rodolfo é um grande amigo meu, né, dos tempos de Jubaã, né? A gente esteve muito próximo aí nesse tempo de Jubaã, mais ou menos uns 6 a 7 anos, né? Para mim, né? Porque o Rodolfo ele acompanhou ainda, ele continua ainda aí, né, nessa batalha aí, juntamente com outros líderes abençoados, pessoas aí maravilhosas que eu tive esse tempo de, né, passando com eles, né? Muito bom. Um grande abraço aí para os amigos antigos aí, né? Magno, Sara, Ulisson, né? Que foi o tempo. Uhum. Já foi um tempo bem antes também, né? Mas esteve É, conosco também aí, né? E o Rodolfo continuou, né? Com o Bruno aí, agora com o Davidson, né? isso. Liderando aí, então toda essa equipe é abençoada e maravilhosa também, né? Primeiramente também falando de Juan, tem também como comentar, né? Sobre o nosso amigo também que já foi para os céus também, tá? Então meus sentimentos a Uhum. toda a equipe que sentiu a falta demais dele, né? Eu conheci ele assim, mas não tive muito contato, né? Porque já não foi o tempo assim que eu estava mais próximo já da Jubaã, né? Mas eu creio que Uhum. já estava mais próximo dele, muito mais, né? E outros amigos nossos, né? O Adriano também, né? Eu ia as homenagens, Uhum. glória a Deus, porque nós sabemos que ele está num ótimo lugar também agora, que é nos céus, com o nosso Pai maravilhoso. Tá, Rodolfo? Se apresente Verdade. aí, dê um alô para todo mundo que está nos assistindo aí. Eu quero de cara agradecer o convite, de Ângelo, porque, tipo assim, a gente está vivendo esse momento, né, de correria grande. Eu sou, na verdade, a gente está num momento de pausa, né, mas eu sou professor, então eu estou dando minhas aulas aqui também direto. Mas eu agradeço muito o convite, essa oportunidade para mim é bem especial, bater um papo com um amigo aí, que tem um tempo que a gente não se encontra, né, de perto, mas é Verdade. sempre bom conversar contigo. Como o D'Angelo falou, a gente começou a trabalhar na Juventude Batista há muito tempo juntos aí. Trabalhamos, passamos por várias lideranças. Hoje eu tô ali ajudando o pessoal, né? Tô só no apoio mesmo. Tô participando mais com a galera da música e tem muita gente boa lá trabalhando agora também na Jubaã, se esforçando bastante. Para mim tem sido muito bom, né? Você comentou do Isaac, é, é uma perda grande pra gente. A gente sofre com a perda do Isaac. Ele tocava violão na banda da Jubaã. Cara super divertido, super gente boa e, assim, um grande servo de Deus, dedicado na obra, participava das viagens missionárias, exemplo para muita gente. E ele cumpriu o ministério que Deus deu para ele aqui, né? Ele foi útil no tempo que esteve com a gente, resplandeceu a glória de Deus. E como tu falou, agora ele está num lugar melhor do que nós, né? Ele está vivendo o que a gente espera viver ainda um dia, graças a Deus. Sim. E assim, agora,
Me apresentando, né? Eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou Rodolfo Nascimento de Oliveira, sou casado com a Juliana. A Juliana está nos assistindo também, está aí na live. Juliano. Sou casado com a Juliana. Show. Sou casado, ano que vem a gente faz 10 anos de casado já, graças a Deus. Sou professor e fui militar há um tempo, né? E sou estudante de teologia. Estou fazendo seminário, né? E estou estudando algumas outras coisas aí no ramo da teologia. E tem sido um prazer muito grande. Sou membro da Igreja Batista Ebenezer desde que eu cheguei aqui em Manaus. Estou em Manaus há 12 anos. Sou membro dessa igreja. Atualmente eu trabalho com os jovens na IBD, e também tenho auxiliado o pastor, né, no ministério ali. Eu estou auxiliando o pastor nessas atividades. A gente tem buscado fortalecer a igreja nesse período, né, participando da organização dos cultos, das lives. Tem sido um período de aprendizado também grande para a gente. Glória a Isso. Deus. O Rodolfo, como ele falou, realmente é muito movimentado aí a sua vida, né? Nem em tempo de pandemia a gente pensa, né? Não, todo mundo está em casa agora, ninguém está fazendo nada, né? Rapaz, é o tempo que a gente está grande. coisa, né? A gente não para, né? Tive a oportunidade de fazer uma live hoje com um grande amigo meu também, o pastor Paulo Serrão, né? Que até entrou na hora da live, né? Acompanhei lá. Então, realmente Deus tem nos chamado para fazer várias coisas para Ele, até nesse tempo caótico, né? Tempo de pandemia, onde muitas pessoas precisam realmente ouvir uma palavra, né? Haver uma restauração aí de vidas nesse momento caótico. Então, a gente está aqui disponibilizando para poder fazer a vontade de Deus o melhor aí. Grande abraço para minha tia Nilda, que está entrando aí, lá de Fortaleza também. Grande abraço, saudade também. Tá? Então a gente tem acompanhado de várias pessoas, né? De fora, creio que o Branco também vai entrar daqui a pouco. Ele mandou até uma mensagem para mim aqui. Rapaz, só brabo aí, só brabo. A oportunidade de falar isso foi muito bom, né? Foi muito legal, muito edificante. E creio também que a gente vai falar muito também de coisas que vai edificar pessoas aqui. Então, o nosso tema de hoje é cuidando para a transformação de vidas. Né? E a gente sabe que o nosso papel principal é cuidar de vidas, né? É saber como as pessoas estão, principalmente agora nesse momento, mesmo a gente não tendo a oportunidade de poder estar perto, de estar dando um toque de mão, um aperto de mão, um abraço, né? Mas a gente pode lançar uma palavra e esse mundo virtual que vivemos hoje, né? Esse online, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, né? E tem blog, tem várias coisas hoje aí que a gente pode levar a mensagem. Então a gente tem que realmente nos colocar diante de Deus e falar: Pai, nos usa, envia-nos, né? E assim a gente possa realmente fazer, né, a tua vontade. Grande abraço para o Javier também que está aí, tá? Nosso amigo aqui da igreja, venezuelano. Tá? Então fique à vontade aí também. Estamos aqui com um grande amigo, Rodolfo. Rodolfo, já me perguntaram, Ebenezer, né? Qual é Ebenezer? Onde é que fica Ebenezer? Né? E eu não soube responder, olha. A Igreja Batista Ebenezer fica lá no bairro São Jorge. A nossa igreja é bem pertinho do Castelão, do lanche do Castelo ali, do Colégio Castelo, bem pertinho ali. Então, perto do Cirmã e tal, bem ali. Igreja Batista Ebenezer. Legal, olha aí, ó. Grande abraço para, né, Beca Salgado aí do Instagram aí, ó. Nossa cantora aí. Olha, minha esposa também entrou aí, tá aí. A Amy é minha esposa aí, grande abraço. Daqui a pouco a gente está em casa juntos aí, Érica e Regina. Tá? Então, pois é, um abraço para a Juliana, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? A gente conversa, que cada vez mais a gente possa também estar tendo tempos assim, né? Para poder a gente continuar falando de coisas que agradam a Deus. Beleza, então, Rodolfo, quando a gente fala sobre transformação de vida, primeiramente a gente tem que ter a certeza que nós fomos transformados. Né? Se nós estamos aqui hoje, a gente já passou por várias situações difíceis e situações muito boas para essa transformação ter ocorrido. E a gente sabe que a gente tem que estar à disposição de pessoas para cuidar, né? Como eu falei agora à tarde, né? Para ter esses dons e talentos, tem que servir para alguma coisa. Esses dons e talentos têm que servir para os outros, para podermos abençoar os outros. Então nós estamos aqui como servos de Deus, né? Porque a transformação ela é essencial na vida do ser humano. Né? Devemos todos realmente buscar, né, ser transformados e melhorar nas várias áreas de nossas vidas. Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus.
né? A gente pode fazer o nosso melhor, mas é Deus que transforma. É Deus que restaura, é Deus que cura, é Deus que trata, é Deus que faz tudo. Nós somos apenas vasos aqui, escolhidos para fazer a vontade do Pai. Então, eu queria saber já de experiências tuas nesse momento de pandemia, né? Como é que tu tem, né, se colocado à disposição de Deus para poder estar ajudando e abençoando vidas? Eu tenho conversado, tenho me esforçado aqui por conversar com alguns amigos, né? Na igreja, a gente tem o nosso relacionamento sempre, né? Na igreja, a gente tem um pequeno grupo que a gente está estudando um livro juntos. É um momento que a gente para ouvir os pedidos de oração dos nossos irmãos. É um momento que a gente para ouvir as necessidades dos nossos irmãos. E além disso, né, do rotineiro na igreja, a gente tem buscado, eu tenho buscado, alguns outros amigos, temos buscado contato com algumas pessoas. Porque esses dias não são fáceis, né? São dias difíceis. Tem pessoas que vencem esses dias de pandemia com mais dificuldade, tem pessoas que vencem com mais dificuldade. Mas, assim, algo que é quase geral em todos os tipos de pessoa nesse momento é que a maioria das pessoas está com o coração um pouco mais aberto para conversar e para ouvir. Porque, querendo ou não, a necessidade que nós temos uns dos outros está sendo cada vez mais evidenciada, né? A gente precisa conversar com alguém. Eu dou aula na escola, né, no Colégio Batista, no Ida Nelson, e eu começo minhas aulas perguntando para os alunos: e aí, como é que vocês estão? Em geral, eles falam: professor, não estou aguentando mais. Tem gente que fala isso: ó, quero encontrar outras pessoas. Tem gente que fica: não, estou completamente em paz, era tudo que eu queria. Mas muitos estão agoniados para encontrar outras pessoas, para conversar com outras pessoas. E isso não é uma exclusividade de um grupo de pessoas. Isso está alcançando o geral. Nós somos seres sociáveis, precisamos das pessoas para o nosso relacionamento diário, para a nossa vida. Então, as pessoas estão aptas a conversar, né? Ontem a gente estava na nossa reunião do pequeno grupo lá da igreja, a gente está estudando o livro O Discípulo Radical, do John Stott, um livro muito famoso. Muito bom. E no finalzinho dele, um livro muito bom, o penúltimo capítulo, ele fala sobre dependência. Ele trata sobre a nossa dependência de Deus e dependência do outro também. Porque a gente necessita de relacionamentos aproximados, né? Ele fala no livro, e achei muito legal isso, que a gente nasce dependendo do cuidado dos pais, né? A gente é gerado pela mãe, depende do cuidado dela com a gente. Depois de gerado, a gente é cuidado pelos pais, a gente vai crescendo até alcançar um pouquinho de independência. Aí, quando a gente começa a ficar mais independente, a gente casa, né? Aí começa a cuidar de outras pessoas e ter outras pessoas cuidando da gente. E aí, isso não acaba agora. Quando a gente for envelhecendo, a gente vai começar, de novo, precisar ser cuidado, né? A gente inicia a vida sendo completamente cuidado por alguém e vai encerrar a vida precisando de cuidados também. Então, esse momento que a gente está vivendo, onde a gente está distante dos outros, essa relação de cuidado está sendo ressignificada. As pessoas estão começando a perceber a importância cada vez maior de ter cuidado, de ser cuidado por alguém. Isso é uma porta aberta que a gente tem para falar de Cristo, para lembrar das verdades do Evangelho, para aqueles que já são salvos, que são transformados pelo Evangelho. A gente lembra, a gente anima. E tem pessoas que não conhecem a Cristo ainda, que podem conhecer nessa oportunidade, porque os corações estão um pouco mais sensibilizados. Sim, sim. Isso é muito importante, porque realmente para poder haver essa transformação, a gente pode começar a se perguntar, né? Como eu posso ser transformado? Né? Como eu posso ser visto ou começar a perceber as coisas de um olhar diferente, para poder entender mais o que Deus tem para mim nesse tempo, né? Para poder realmente a gente sabe que a gente já está esperando aí, né, para quando terminar toda essa pandemia, voltarmos para a igreja, vermos que já tem muitas pessoas aí esperando assim, poxa, já tem vários vídeos que colocam aí, né? Poxa, quando eu voltar para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou dançar, eu vou fazer aquilo e tal, né? E a gente, glória a Deus por isso. Até me desafiaram aqui na igreja, né? Passaram um vídeo no grupo aí, de um crente dançando lá atrás, lá. Aí o pessoal falou: Ângelo, quero te ver fazendo isso na hora. Eu disse: pronto, fui desafiado. Então vamos fazer quando voltar aqui os nossos cultos, né? Então a gente está com esse ansioso mais do lado positivo,
né, voltando porque quer estar junto das pessoas novamente. Mas a gente já tem que estar também certo que muitas pessoas virão. Nossas igrejas estarão cheias, nós temos que ter mais cadeiras, nós temos que ter mais espaço, porque, né, mais pessoas vai vir aí sedentas pelo Pai. E nós temos que estar disponíveis, né, para poder alimentar essas pessoas. Dar aquele leite primeiro, né, do primeiro amor, aquele leite para poder depois dar o alimento sólido e a gente continuar firmes e fortes, para poder continuar na batalha aí. Né? Como a gente fala da Jubaã, né, sempre, desde quando a gente começou, a gente com uma crescente. Cada ano a gente vê a nossa equipe mais madura, mais disposta realmente a fazer a vontade do Pai, e nosso eu ficava de lado, a gente era transformado. Né? Por quê? Porque a gente tinha esse cuidado. E a nossa equipe era muito legal, que a gente realmente se procurava cuidar uns dos outros. O que acontecia, a gente já conversava, já orava um pelos outros. Nós éramos muito próximos. Né? E apesar de sermos de igrejas diferentes, né? Então a gente era muito edificado aí uns pelos outros. Então a gente aprendeu que a transformação é tudo para a nossa vida. Né? Então o primeiro passo realmente a gente precisa experimentar essa transformação, que é o que? Aceitar Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. Quando você reconhece e confessa esses pecados verdadeiramente e pede a Jesus para entrar na sua vida, né, você passa a realmente ser um filho ou uma filha de Deus. Essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, você pode louvar a Deus no céu para sempre também. Né? E a pergunta é, já aceitei Jesus, e agora? Né? Então eu te passo essa pergunta. Já aceitei Jesus, Rodolfo, e agora? Nesse tempo de pandemia, eu ouvi a palavra de Deus, aceitei Jesus, e agora? O que eu preciso fazer? E agora? Agora a gente tem uma missão, né? Quando a gente é salvo, se torna discípulo, a gente recebe uma missão. A missão que Jesus passou para os 12, ela chega para nós, de ir pregar o evangelho a toda criatura, de ir por onde a gente for, fazendo discípulos. Essa missão chega para a gente. E a gente, nesse período difícil que a gente está vivendo, a gente usa as ferramentas que tem. Né? É interessante que a internet ela é vista com bons olhos, mas ao mesmo tempo ela é vista com temor por muita gente. Né? O pessoal fica, eu vou ficar viciado nesse negócio, não vou fazer minhas redes sociais, porque senão eu não vou sair do Facebook, não vou sair do Instagram. E tem realmente a possibilidade dela ser destrutiva para a gente. Mas a internet em si ela não é boa ou ruim, depende do uso que a gente vai fazer dela. E a gente pode fazer um bom uso da internet, das ferramentas que Deus nos dá. Talvez você que tem amigos aí e tal, você pode conversar com seus amigos através da tecnologia que nos foi ofertada hoje. Né? Conversar, mandar um áudio do WhatsApp ou fazer uma videochamada pelo WhatsApp para alguém. Você pode bater um papo com uma pessoa, fazer um texto no seu Facebook, ou um vídeo no seu Instagram. A gente tem várias ferramentas. E a gente precisa fazer discípulos. E eu queria dar um destaque aqui especial, D'Angelo, nessa importância do relacionamento pessoal. Porque a gente está vivendo aqui, ó, nesse ambiente de internet, onde os relacionamentos eles são muito mais fracos, muito mais frágeis, né? Porque se eu não quiser falar contigo mais, eu saio aqui da live e tu vai pedir para eu entrar, eu não vou entrar de novo, entendeu? A gente não precisa se relacionar. E a gente pode nunca mais se ver e pronto. Só que a gente continua precisando de relacionamentos verdadeiros. E a gente pode utilizar as ferramentas que a gente tem para se aproximar das pessoas e construir relacionamentos verdadeiros, relacionamentos discipuladores. Começar uma amizade e apresentar Cristo através dessa amizade, utilizar as ferramentas que a gente tem através das redes sociais. Às vezes, a gente acha que precisa ter uma capacitação muito elevada, sabe? O Rodolfo está falando, ele está estudando teologia. Mas não é necessário estudar teologia para você fazer discípulos. Basta conhecer o Mestre. Basta conhecer a Cristo. Basta se relacionar com Ele. Ler a sua palavra, saber quem Jesus é e apresentar Jesus para outra pessoa. A gente aponta Jesus. A pessoa está vivendo nos seus pecados, em dificuldade, está sofrendo, está agoniada com a situação que ela mesma está vivendo. Né? Ela está, cara, eu não queria estar vivendo assim, tá? Eu queria estar perto de Cristo. Aí eu queria viver uma vida diferente. Você apresenta Cristo, apresenta a solução. A pessoa está vivendo uma situação de angústia nesses dias porque perdeu tudo que tinha como base da vida, né? Sempre viveu de um jeito, agora tá tudo foi jogado por terra, a pessoa perdeu a base.
Aí você apresenta Cristo como solução, apresenta o consolo que vem da palavra de Deus. E isso, de novo, não precisa ser um gênio da teologia. Basta você ter relacionamento com o Pai. Basta você conversar com Jesus, saber quem Ele é, entender o que Ele fez por você. E aí você apresenta o que Ele fez por você para o outro, né? A gente pode utilizar dessas ferramentas. E o tema nosso aqui, né, de a gente estar falando sobre cuidado, sobre transformação, é muito bom a gente pensar que as pessoas, como eu disse, elas estão com o coração aberto para ouvir do Evangelho nesse tempo, né? As pessoas estão mais próximas, elas querem, estão sedentas. Você falou, eu concordo muito contigo, que quando tudo isso acabar, a gente vai precisar se resolver um pouco nas igrejas aí, porque vai ter gente demais querendo chegar. Gente que faz tempo que não ia numa igreja e fala, não, agora eu quero voltar, eu quero agradecer porque eu sobrevivi a isso tudo, ou eu quero voltar para Deus porque eu percebi que esse tempo me fez lembrar quem eu sou e quem Deus é. Então, muita gente que está sedenta pelo caminho vai voltar e vai chegar em grande quantidade, eu creio nisso. Mas nesse momento já a gente tem uma função, né? A gente pode apresentar Cristo a algumas pessoas. E assim, não dá para a gente se relacionar com todo mundo, né? A gente consegue aqui, através das redes sociais, alcançar um monte de gente. Fazer um evangelismo de explosão, né? A gente joga uma mensagem aqui, um monte de gente vai ouvir. Mas é importante que a gente não se preocupe apenas com a multidão, mas com o indivíduo, né? Jesus, ele pregava para as multidões, mas ele tinha 12 discípulos, ele tinha 70 que estavam perto dele ali, que a gente não sabe pelo nome, mas a gente sabe que tinham 70 que iam pregar também. E ele ainda tinha aqueles três mais perto ali, Pedro, Tiago e João. Ainda tinha João, que era o discípulo que Jesus amava. Então, Jesus nos ensina isso. A gente pode e deve falar para o máximo de pessoas possíveis, através das redes sociais, através do que a gente puder fazer. Mas é importante demais que a gente busque um relacionamento estreito com as pessoas, porque as pessoas querem ouvir do Evangelho hoje também. De novo, não dá para a gente resolver todo mundo, mas a gente pode conversar com uma pessoa, pode bater um papo com uma outra pessoa e fortalecendo outras pessoas, ensinando sobre Cristo. Talvez a gente não colha o fruto imediato que a gente espera, a gente gosta de ver o fruto ali na hora, mas a gente vai lançando sementes, e o Evangelho vai transformando os corações. E daqui a pouco a gente vai ter aí, como Jesus fala, né, o reino do céu é como uma semente de mostarda que cai, e daqui a pouco vira uma árvore frondosa, a maior das hortaliças. É bem pequenininho, a gente nem vê e já foi. Daqui a pouco já foi, a gente vai lançando a semente. É conhecido como evangelismo relacional, né? A gente pode evangelizar de toda forma, pode lançar palavras, como tu falou, mas a gente precisa ter esse evangelismo relacional. Né? Porque às vezes as pessoas não recebem muito bem de primeiro aquela palavra que é jogada, que é lançada. Né? Toda palavra que é lançada, né, é como uma semente, ela vai, como tu falou, né? Ela vai germinar e ela vai dar fruto. Vai acontecer, uma hora ou outra, né? Vai acontecer alguma coisa e aquela pessoa vai se chegar para Cristo. Tá? Mas o importante é realmente a gente entender que mesmo nós sendo crentes muito tempo, pouco tempo, a gente sempre vai precisar de transformação. Né? A gente sempre vai precisar de transformação. Né? Olha aí um transformado falando aí. Ó. Um abraço para o Rômulo Fé. Nos apoiou muito na Jubaã. Né? Ele ainda está lá. Verdade. O Magno, o pessoal ali também na igreja. O Dudu também, grande abraço. Então, a gente tem que compreender que essa transformação ela é para a vida toda. Né? E como nós precisamos cuidar e gerar essa transformação na vida dos outros, nós também precisamos ser transformados. Nós só vamos transformar as outras vidas se nós formos próprios transformados também. Né? Porque a nossa vida é um testemunho. Né? A nossa vida, aquilo que a gente fala, a gente tem que viver. Né? Porque já está cheio de pessoas aí que falam muito e não vive nada. As pessoas olham para elas e falam assim, isso aí só fala, mas isso aí não vive. Né? Então hoje a gente vive realmente uma vida cristã que tem que estar com intimidade com o Pai. A gente tem que estar ciente daquela palavra, a gente tem que estar ciente daquilo que a gente está vivendo.
Porque as pessoas, elas querem hoje. Hoje não é qualquer coisa que entra na mente de alguém que eles já vão se deixar levar. Não, realmente eles vão procurar entender. Ah, rapaz, o Rodolfo falou isso. Realmente eu estou entendendo. O Rodolfo realmente ele vive dessa forma. Ah, é por isso que o Rodolfo ele age assim, né? Então, com essa questão de transformação, de nós sermos transformados, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que realmente comprovar essa diferenciação, essa transformação, esse renovo, para que assim as pessoas possam querer se aproximar de nós. E é incrível, porque realmente nesse tempo de pandemia, ou até um pouco antes, nós já observamos que as pessoas estão sedentas para ouvir mesmo o amor do Pai. Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, dificuldade que estamos passando nesse mundo já, seja na política ou seja em qualquer área, em nossos estudos, né? A gente passa por muitas situações que a gente fala só a nossa frase, né? Só Deus para resolver a situação. E aí, quando a gente coloca na mão de Deus, é que as coisas acontecem, né? Então, o que eu vou falar para o povo hoje aqui é que realmente é Deus que soluciona a casa, é Deus que transforma, é Deus que trata, sara, né? Acontece a tribulação, Deus tira. Deus realmente fazer, a gente consegue fazer coisas novas porque está com a gente, está nos motivando. Né? Isso é muito importante, né, Rodolfo? Verdade. E tu falou aí sobre essa vida transformada. Isso é tão importante e é quase que um pré-requisito para esse evangelismo relacional. Sim. Porque quando você chega perto da pessoa para falar de Cristo, mesmo que seja aqui, ó, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, por uma ferramenta intermediada pela tecnologia, né, que a gente está vivendo hoje, a pessoa te conhece mais. E ela sabe se o que você está falando sobre Cristo é verdade na sua vida. Então, a gente precisa sim viver uma transformação contínua. A gente, como Paulo fala para Timóteo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo. Eu não sou assim, a gente está aprendendo. A gente tem que viver a vida toda essa transformação. A gente não alcançou o padrão ainda da estatura de varão perfeito. A gente está lutando dia após dia, a gente luta contra as nossas tentações e até por isso que a gente pode auxiliar as pessoas, né? Porque se a gente já tivesse assim no nível de perfeição, não tem muito o que fazer. É o que o texto de Hebreus fala também. A gente tem um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele sofreu as mesmas coisas que a gente, ele foi tentado como nós, só que em tudo ele venceu, em nada Jesus pecou, né? Então, a gente precisa buscar, sim, diariamente uma vida transformada, uma vida de santificação progressiva, né? Deixando práticas antigas e sendo transformados com práticas novas, abandonando uma roupa velha de pecado e vestindo uma roupa nova, né? E assim também a gente pode ajudar os outros, né? Quando a gente fala sobre essa ideia de cuidado, assim, é muito interessante, né? Você é cristão já há um bom tempo. Eu cresci numa igreja cristã. Muitos aqui que estão nos vendo talvez tenham vivido a vida toda de berços evangélicos. A Isadora está ali, ó, estudou comigo lá na UFAM. Ela é da Igreja Batista da Cachoeirinha. Pastor Ricardo está aí conosco. Pastor Ricardo. Pois é. Isadora, ela é lá da Igreja Batista da Cachoeirinha. Eu aprendi umas coisas legais lá. E eu fiz uns cursos com a galera lá e aprendi umas paradas muito boas. E faz parte, inclusive, do que a gente está falando aqui hoje. Netão também é um amigão meu aí, o Fausto. Gente boa demais. Então, olha só. Essa ideia de cuidado, ela é muito importante. Como a gente falou, nós somos seres relacionais e somos dependentes uns dos outros. Inicialmente, somos dependentes de Deus, lógico. Mas Deus nos fez para nos relacionar. Quando Deus criou o homem, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Aí ele fez a mulher. É isso que diz a história da criação. Então, nós precisamos desde o início um do outro, desde o princípio, precisamos andar juntos. E hoje, através das redes sociais, a gente consegue andar junto de algumas pessoas, né? Algumas a gente vai andar desde o nascimento para Cristo, né? Vamos apresentar Cristo desde o início. Outras a gente vai consolar nesse tempo. Porque o que eu ia dizer é o seguinte, né? Eu cresci num lar evangélico, você
desde que eu te conheço, tu é cristão, isso já tem 10 anos quase que a gente se conhece, é, é interessante a gente perceber que mesmo assim a gente precisa de aprimoramento. A gente precisa, de novo, estar diante da palavra de Deus. A gente precisa que as escrituras nos lembrem o tempo todo das coisas. E isso vale na amizade também. Né? Anteontem, eu li um texto de Provérbios que eu leio direto. Aí tinha um tempo que eu não lia, aí eu li lá Provérbios escrito que o coração do homem faz planos, mas é Deus quem dá a resposta final. Diz lá que os nossos caminhos são guiados por Deus. O caminho, Deus muda até o coração dos reis. E eu precisava ouvir isso. Eu precisava que a palavra de Deus me lembrasse disso. E às vezes, nessa possibilidade de conversa que a gente está tendo aqui, ó, bem tranquila, eu falo algo para ti que você precisava ouvir. Você fala algo para mim que eu precisava ouvir. E isso é um cuidado que Deus tem com a gente. Deus cuida de nós através do outro, inclusive. Então, nesse tempo, vale muito a pena a gente mandar uma mensagem para um amigo, sabe? Cara, como é que tu tá? Só precisa começar a conversa. Como é que tu tá? Se a conversa for fluindo, aí você vai lá e fala, cara, tá passando por uma situação assim assada, eu já passei por algo parecido. Jesus nos diz isso sobre essa coisa. Pensa nisso, cara, reflete nisso. Deus vai te ajudar a vencer isso. Eu posso orar por você? Você pode orar pela internet, pelo WhatsApp, ou pode orar em casa depois e avisar a pessoa, né, que você está orando por ela. Isso é muito bom. Isso nos fortalece nesses dias de dificuldade. Saber que tem alguém orando por nós, saber que tem alguém querendo saber do nosso dia, perguntar como é que foi, sabe? Isso é bom demais, a gente precisa disso. Somos relacionais e dependemos uns dos outros nisso. É isso mesmo. E apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, Ele nunca vai forçar você a mudar, né? A gente mudar alguém, né? Para você mudar, você tem que permitir que Ele trabalhe em você, né? Que é o que é o Espírito Santo. Porque essa transformação vai doer. Deus vai querer trabalhar em partes delicadas da tua vida, mas é assim que aconteceu com a gente, vai acontecer com vocês também. O Espírito Santo, ele adentra em nós e ele começa o renovar dentro de nós. A gente começa realmente a se tornar uma nova criatura. A gente fala muito que quando a gente batiza, né, a gente desce ali, morre o velho homem, a gente levantou, é uma nova criatura. Mas essa nova criatura, ela gera por um processo. Né? A gente vai por um processo e cada vez mais a gente vai se aprofundando e se tornando mais parecido com o Pai. Né? Porque não tem uma questão de aceitei Jesus, agora eu sou igual a Jesus. Diz Filipenses 2,5, né? Ser a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora eu sou de Jesus. Tudo que ele... Não é assim. Né? Até hoje nós precisamos de transformação. Né? Como tu falou, tenho mais ou menos acho que uns 15 anos como cristão, já que entreguei minha vida a Cristo. Nesses 15 anos, eu tenho falado que agora em 2018, até passando da Jubaã, é que realmente eu me entreguei por completo a Cristo. Porque Deus me falou comigo de tal forma que tinha muitas coisas ainda que eu precisava melhorar, que eu precisava tirar, renunciar para poder eu ter esse crescimento junto com o Pai. Né? Enquanto a gente não renuncia àquele nosso eu, à nossa própria vontade, nossos gostos e desejos, né, Deus não age na gente totalmente. Então a gente tem que se colocar realmente à disposição do Pai para poder Ele fazer algo acontecer, né? Algo ser transformado dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Da nossa alma. E assim a gente é realmente envolvido nesses mistérios do Pai que a gente é chamado para fazer alguma coisa diferente. Então hoje, Deus tem me incomodado muito para poder levar a palavra de Deus. E uma das formas é pela live. Mas é só pela live? Fazer para outras coisas também. Se eu posso ajudar um irmão, se eu posso abençoar com uma cesta básica, se eu posso entregar uma cesta básica para alguém, se eu posso falar uma palavra de consulta naquela pessoa, se eu posso orar por ele, pelo menos de longe, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem que ficar parado. Tanto tempo, nós cristãos, temos que cada vez mais estar juntos em oração por essas pessoas. E até também oração uns pelos outros para nos fortalecermos. Porque a minha preocupação né, principalmente da nossa juventude. A gente fala da nossa juventude, engloba o Brasil todo aí, né, o mundo todo. Tem muitas pessoas que realmente entenderam o propósito do Pai nessa pandemia, né, entenderam que realmente precisam buscar a Ele, ter mais intimidade. Por exemplo, vou tirar de mim.
É o tempo que eu estou mais lendo a Bíblia de todos os tempos. É o tempo que eu estou mais em busca com Deus que eu nunca tive, né? E Deus tem falado comigo. E por isso que Ele faz eu poder, esse Deus, faz alguma coisa, né? Eu tenho tido essas reuniões, essas lives com pessoas e outras mensagens, contatos via WhatsApp, vídeo chamada, a gente está conversando e abençoando, discipulados e tudo mais. Mas tem pessoas que nesse momento estão sentindo falta dessa comunhão, né? Desse contato mais com as pessoas. Por quê? Porque eles não estavam comendo aquilo que é sólido ainda, não estavam preparados para poder andar sozinhos, e estão sentindo falta, eles estão perdidos, como crianças perdidas, um para o lado para o outro e não sabem por onde, né? E eles precisam desse alimento. Então, o que aconteceu com eles? O esfriamento chegou. E a gente precisa lutar com eles, né? A gente precisa orar por eles, dizer, estamos juntos, não desiste. Ah, não consigo ler a Bíblia, então eu vou te mandar versículo, ler só esse versículo que vai te fortalecer, né? E assim Deus vai vendo cada vez mais a fazer mais para o Pai. Tem sentido nesse tempo, né? Principalmente a tua juventude aí, que tu trabalha, que você dá aula, né? Como é que você tem tido essa resposta da juventude da Ebenezer, né? E de outros irmãos que você conhece também nesse tempo? Qual é a principal dificuldade e qual é a solução que tu tem conseguido levar até eles também? Eu queria dizer que, tipo assim, lá na igreja, a gente está com um grupo, a gente até conversou isso ontem, a gente estava com um grupo bom de jovens numa reunião por Skype, que a gente está fazendo do pequeno grupo, né, do livro que eu comentei. Tinha um grupo muito bom de jovens, aí depois a gente ficou um tempo orando e tal. Aí alguém até brincou, né? Falou assim, poxa, hoje tem mais jovem aqui do que geralmente tem no culto de oração. No culto de oração, a galera não tem conseguido participar, às vezes por trabalho, às vezes porque não quer e tal. Mas ali, ó, aquele ambiente estava agradável, a gente esteve lá. Então, isso é muito bom. Só que uma outra coisa importante me chegou assim, ó, na ideia nesses últimos tempos. Porque para mim, aí é um negócio que a gente tem que pensar. Para mim, a minha vida ela tá bem organizada em muitos aspectos. E às vezes a gente acha que porque a nossa vida está bem organizada, o mundo todo também tá, né? Eu tô com internet aqui em casa, né? Boa, eu preciso da internet para dar aula. Só que logo no início no primeiro mês que a gente estava vivendo essa situação de pandemia, eu conversando com um amigo pelo WhatsApp, descobri que ele não tinha condições de fazer isso, por exemplo, de entrar numa live aqui ou de entrar numa live com os amigos da igreja dele, sabe? Fazer igual eu faço com a minha igreja, ele não tinha condições. Aí eu falei, caraca, bicho, tem gente que não consegue usar a internet assim, ficar no grupo. Aí eu comecei, conversando com esse amigo de outra situação, eu percebi que tinha gente na minha igreja que não tinha condições de entrar no nosso grupo. Então, eu via algumas ausências no grupo, mas não sabia por quê. É porque essa pessoa não tinha internet para usar. Dá para usar o WhatsApp, mas fazer vídeo, Skype, que gasta mais rede, essas pessoas não tinham condições de usar. Aí eu comecei a pensar, caramba, algumas pessoas vão requerer um cuidado mais aproximado. Aí a gente até estava conversando no grupo da Jubaã, a Rebeca colocou alguma coisa sobre isso, da gente mandar mensagens para os jovens da nossa igreja. Conversar mesmo. E aí, como é que você está? E, de novo, né? Parece que precisa de muita coisa, precisa ser líder para fazer isso. Não precisa. É só você ser salvo por Cristo, que é salvo, conhece a Cristo, fala assim, e aí, meu amigo, como é que você está? Se a pessoa quiser conversar, ela vai conversar. Se ela fala, não, tá tudo de boa. Mas aí, esses dias aí, tá vivendo bem, tá conseguindo ler a Bíblia e tal, tá sentindo alguma coisa, seu coração tá pesado, bater um papo ali. Se a pessoa não quiser muito se abrir, você fala, ó, tô orando por você, eu posso orar por ti agora, te mandar um áudio, ou fazer uma chamada aqui contigo e tal, orar? A gente pode fazer isso. E isso não precisa de muita internet. O WhatsApp, a pessoa não precisa nem ter mais crédito, né? O WhatsApp continua funcionando. Então, dá para fazer isso. E a gente precisa fazer isso. Quando a gente fala desse cuidado, tem um texto que eu queria ler aqui, está em Colossenses, é um texto que é muito usado para falar de aconselhamento. Esse texto aqui, ó, Colossenses capítulo 3, verso 15. A galera lá da igreja já conhece, que eu falo dele direto, que é o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O destaque aqui, principal, está no verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A gente precisa estar apegado às escrituras. Tu falou, né, que está lendo bastante. Eu entrei num desafio aí, a galera que me acompanha no Instagram viu. Eu e Juliana estávamos lendo o Novo Testamento. A gente leu em um mês o Novo Testamento. Conseguimos bater esse desafio aí. Foi duro, foi dureza, mas no início da correria aqui de pandemia, a gente estava com menos trabalho. Aí deu, a gente conseguiu fazer. E é muito bom, cara, ser habitado pela palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a gente está perto de Cristo, aí vem, ó, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É importantíssimo a gente fazer isso. Os nossos irmãos, como tu falou, a gente tem irmãos que são maduros na fé e irmãos que estão começando, que estão nos primeiros passos da fé, que precisam de cuidado. E mesmo os irmãos maduros, é um engano a gente achar que eles não precisam de cuidado. Porque a gente comentando isso na nossa reunião ontem, às vezes a gente cria uma casca, assim, tipo, eu sou líder de jovens da minha igreja, aí eu me coloco numa posição assim que eu não erro mais, né? Eu não tenho problema mais. Isso é difícil, é complicado, porque a gente tem problemas, os pastores têm problemas, né? Entrou um amigo meu aqui, o Netão aqui, ele era militar junto comigo. No quartel, né, tem hierarquia bem definida. E assim, as relações são única e exclusivamente de trabalho, né? O comandante fala, o comandado fala assim, senhor, e pronto. O comandante não aparece num dia meio triste, assim, na frente da tropa, e a tropa fala, rapaz, acho que o comandante está meio triste, vou lá bater um papo com ele. Quando o cara percebe que o comandante está triste, ele fala, Deus que me proteja, não vou nem lá falar com ele, que senão eu vou pegar a minha. Entendeu? É ao contrário. E a gente não pode viver assim numa posição que não permita ser acessado pelos outros, sabe? Quando alguém perguntar como a gente está, se a gente se sentir à vontade, a gente conversa e fala, ó, cara, eu estou precisando de oração. Ora por mim aí que tá corrido, o negócio tá complicado. Então, é bom, é lógico que a gente não vai ter o mesmo nível de intimidade com todo mundo. É lógico que eu não vou aqui, ó, numa live no Instagram, contar a minha vida, meus problemas e chorar aqui na frente de todo mundo, porque não me cabe. Ninguém precisa ficar sabendo do meu desespero aqui, entendeu? Quem precisa saber se eu tô bem ou mal, em primeiro lugar é minha esposa, né? Em primeiro lugar é minha esposa e os meus amigos. Eu tenho pessoas que eu converso. Eu tenho amigos que moram em outros estados, que cara, ora por mim, por tal coisa, eu tô vivendo tal situação, a gente bate um papo. Tenho amigos aqui em Manaus que eu converso e peço ajuda. Entendeu? É assim. Para um e outro, a gente vai aprofundar mais o relacionamento. Igual eu falei, Jesus tinha João, tinha os 3, tinha os 12, 70 e a multidão. Para a multidão, a gente aconselha, mas a gente vai ter uma capacidade maior de aconselhar e de se aproximar para os 12, para os 3, e para um vai ser uma relação ainda mais forte. Isso é o natural. E esse momento que a gente vive pede isso, pede oportunidades de conversar, né? A Bíblia nos diz, é um pouco difícil de ler isso, e agora está mais claro isso para a gente. A Bíblia diz que é melhor, lá em Eclesiastes, capítulo 7, diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. É dureza demais ler isso. Essa época que a gente está vivendo é pior ainda de ler isso. Porque a gente está vivendo luto. E um luto diferente, né, cara? Porque a gente não consegue nem ir num cemitério sepultar alguém. A gente está vivendo um luto totalmente diferente. Mas o texto de Eclesiastes fala que esse momento faz a gente refletir sobre a vida, refletir sobre o nosso destino eterno. E isso, mais uma vez, as pessoas estão sensíveis para ouvir o evangelho, porque elas estão refletindo sobre o seu destino eterno. Quando a gente reflete sobre a morte, a gente começa a viver melhor também. A gente começa a pensar, como é que eu tenho que viver? Né? Se eu posso morrer a qualquer momento. Que tipo de vida que eu tenho que viver? E aí,
a pessoa que está com o coração assim, ó, que tipo de vida que eu tenho que viver? Aí você fala, ó, a sua morte não precisa ser o fim de tudo. A morte pode ser o começo. E você pode entregar sua vida a Cristo, viver uma vida diferente, transformada. No começo vai ser meio estranho, vai ser meio difícil, vão ter passos complicados, vai doer, como você falou, mas o final, o peso final é muito maior, né? Paulo diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Então, o futuro que nos espera, o céu, é muito melhor. Então, vale a pena a gente viver de forma diferente. A gente tem uma esperança que o mundo não tem nesses dias. A gente tem uma expectativa que o mundo não tem nesses dias. E essa expectativa que a gente tem que transmitir. Esse sonho, que não é só um sonho que pode ou não ser cumprido, mas que é um sonho real, né? É um sonho que Jesus já nos garantiu o final. Ele falou, eu estou indo preparar lugar. É isso, é essa mensagem que tem que estar nos nossos corações e nas nossas conversas, né? Vale a pena a gente falar sobre o céu nesses dias, por exemplo. Vale a pena a gente lembrar que nós somos pó, que nós somos pequenos, que a nossa vida é passageira. Vale a pena a gente lembrar disso nesses dias que a gente está vivendo. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo aí, um grande abraço, John Hyron, né, que mandou uma mensagem, saudades também, meu amigo, nunca mais podemos ter essa oportunidade de conversar. A Edna, nossa levita, cantora aí da nossa igreja também. Jennifer, seja bem-vindo. Então, pessoas estão entrando aí para poder ser abençoadas. Rodolfo, é muito bom quando a gente tem a oportunidade para poder conversar com outra pessoa que tem o mesmo entendimento de direcionamento de Deus, né, para poder a gente estar somando forças, né? E é isso que eu creio que é algo que a gente pode estar iniciando em nosso meio cristão, né? A gente tinha tanto contato antigamente, né, com a questão da Gilbaã, que a gente ia para uma igreja, a gente tinha contato com todo lugar, conhecia todas as igrejas, eu conhecia pelo menos 2, 3 pessoas eu conhecia, né? Aconteceu alguma coisa, tem um cara lá, Ebenezer, tem um Rodolfo, tem aonde? Tem aquele lá. Agora não, agora nem tanto, né? Mas essa é uma oportunidade para poder voltar novamente as pessoas terem esses contatos, né? Claro que o Bruno, de vez em quando, entra em contato comigo aqui, principalmente quando ele quer a social da virada, né? Social da virada é que ele já anotou aqui na IBCE, né? Social da virada aqui na IBCE. Mas é muito importante isso, né? Um grande abraço também para o meu amigo Emerson, que está aí, né? Meu parceiro também, estamos juntos aí na luta para buscar Deus cada vez mais. Então, é muito importante essa questão de nós entendermos que, sim, né, aqui na Terra, em primeiro lugar, a primeira pessoa que a gente precisa buscar essa ajuda, esse fortalecimento, é na nossa companheira, né? Como eu falo aqui na igreja, né, tem um cônjuge e tem a cônjuge. Eu falo que nossa igreja tem a cônjuge, tá? A cônjuge é minha esposa, tá? Então, a Érica, né, então é o meu suporte principal. Mas, claro que além da terra aqui, nosso primeiro ponto é Deus, né? Se você está com dificuldades dentro da sua casa, né? Está passando por situações difíceis, você está errando, está pecando, você acha que Deus não quer mais olhar para você, se você não tem mais uma oportunidade de poder buscar a Deus, porque você já errou tanto. A palavra de Deus em 2 Coríntios, não, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente tem essa oportunidade de pedir esse perdão a Ele, só confessando nossos pecados. Só assim você já vai se sentir melhor, porque Deus, Ele vai te perdoar, né? Deus, Ele vai realmente te restaurar, te transformar. E aí sim, depois que fala em Tiago 5,16, né, que temos que procurar uns aos outros para podermos falar dos nossos problemas, para poder assim gerar a cura, né? O tratamento. Então esse tratamento é importantíssimo. Passei muito por tratamento, né? E eu contei muito com alguns também da Gilbaã, principalmente o Magno aí, né? O Magno sabe muito da minha história, né? A gente andou muito aí, cheguei na casa do Magno, a gente conversar e ele me ajudar em momentos difíceis. Pensei também em desistir de tudo. Por quê? Porque Deus levanta mesmo pessoas para poder gerar amor, esperança, coragem, né? E assim a gente está aqui disponível a fazer mais de Deus, né? Porque Deus tem nos incomodado, Deus tem nos levado a fazer alguma coisa. O crente, ele não pode estar parado. A Bíblia dizendo que Paulo descansou um mês, depois ele voltou. Não tem, né? Pedro, Tiago, João, não tem, estavam em movimento toda hora. É por isso que nós temos que ter igrejas em movimento, né? E quem é a igreja? Somos nós somos a igreja. O Rodolfo é Ebenezer, eu sou a IBCE, nós somos de Deus.
que passar cada vez mais essa mensagem de Deus para as pessoas. Se você se conforma em ter Deus só para você, o que eu tenho para te falar é que você não tem Deus totalmente. Porque Deus ele não quer só que você seja só dele, né? Ele quer que você alcance todos os outros. A mensagem precisa ser pregada, a mensagem precisa ser levada, né? E quando eu pensei no Rodolfo, eu conversei com ela, que disse, eu vou chamar o Rodolfo para conversar. Porque o Rodolfo ele é uma inspiração também, principalmente nessa área também missionária. E sempre ele falava em missões, né? Tinha o nosso amigo também que virou pastor, esqueci até o nome. O Veiga. O Veiga, olha, Veiga, rapaz, Pedro. Pedro Veiga, saudade dele, faz tanto tempo também, se tornou pastor naquela época ainda, né? Agora chegou a nossa hora, né? Tu tá fazendo teologia, eu estou fazendo teologia também EAD, e a gente está se preparando aí para poder realmente, né, estarmos mais ligados. Mas será que eu só vou fazer alguma coisa quando eu virar teólogo? Quando o Rodolfo virar teólogo? Não, o processo está aí. Aprender é na prática, né? Já aprendeu a teoria, e está aqui, está na Bíblia. Então, se a gente aprende a Bíblia, a gente começa a praticar. Mas não tem como você aprender só a teoria e se você não praticar, você realmente não entendeu, né? Porque Deus é mostrando, é como a gente lê a Bíblia, que já leu 1, 2, 3, 4, 5, né? Vezes a Bíblia toda. Se a gente vai ver a sexta, a gente vai ler a sexta, a gente vai aprender mais coisas novas ainda, né? Então isso é incrível, né? E Rodolfo, principalmente, né? Fala um pouco também. O tempo já está indo embora, né? O tempo já aqui a gente tá rápido, está rápido. Acaba rápido isso aí. Mas fala um pouco mais também para a gente, antes de encerrarmos aqui, né? Sobre a tua busca com o pai em casa, né? Tu com a Juliana, né? Como é que tem sido essa busca? Você se ajudando como casal, para poder também abençoar outros casais, para poder estar se fortalecendo e fortalecendo outros também. Tranquilo. Quando a gente entrou nesse período de isolamento, a gente tomou uma decisão. Lá na igreja, quem conhece a Ebenezer, conhece o pastor Cláudio, que é o presidente da convenção. O pastor Cláudio ele tem um negócio que duas características principais dele. Um é o apego pela obra missionária e o outro é o apego pela Bíblia, pela leitura da Bíblia. A igreja tem milhares de planos de leitura de Bíblia. Se tu perguntar para ele, pastor, eu quero um plano para eu ler a Bíblia em 6 meses, ele vai te dar. Em 1 mês, em 3 meses, ele vai te dar. Ele gosta, ele adora fazer plano de leitura, ele faz. E quando a gente entrou nessa situação, a gente decidiu, vamos começar a ler o Novo Testamento todo. A gente nunca conseguiu fazer isso juntos, vamos tentar fazer isso agora. E a gente foi com tudo. E às vezes passava 1 hora lendo, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, e orava junto, conversava, e isso foi muito edificante para a gente, né? Agora a gente está lendo os profetas, né? A gente leu Isaías, lemos Amós, a gente vai prosseguir hoje, lendo mais, mas é muito importante. E esse tempo que a gente está vivendo agora, meio que restaurou essa ideia, porque quando a gente namorava, a gente lia a Bíblia juntos. Só que depois de um tempo, a correria do dia a dia, eu dou aula de manhã e de noite, e a Juliana trabalha de manhã e de tarde. Aí tem dia que eu chego em casa 10 horas da noite, cansado, comer alguma coisa e dormir. Então a gente já não tinha mais o tempo para parar para ler, para parar para conversar. E isso foi restaurado nesse tempo. Eu recomendo aí você fazer isso com a sua família. Se você for casado, com a sua esposa, se tiver filhos, em família. Ler a Bíblia juntos, orar juntos. Isso é muito bom, traz um fortalecimento muito grande. E coisas, às vezes, que eu lia sozinho em casa, ficava pensando, refletindo. Agora eu leio e falo com ela, entendeu? Eu leio e falo com ela e ela lê e fala comigo. Ela fala, caramba, olha que texto legal. Aí a gente conversa sobre o texto. Isso traz crescimento. Isso nos fortalece nesses momentos de dificuldade. E isso é crescimento para a vida, né? Compartilhar relacionamento com Deus é fantástico. Eu tenho ainda o meu momento sozinho, né? Eu tenho um momento de oração individual, mas a gente tem o nosso momento de leitura bíblica juntos, à noite. A gente para agora e lê. Daqui a pouco, quando eu terminar trabalho aqui, a gente vai parar e vai ler. A nossa ideia é essa, a gente quer ler agora os profetas, aí depois a gente vai ler outra parte do Antigo Testamento para a gente completar tudo. E ler cada vez mais juntos, aprender de Cristo juntos. Isso é fantástico, eu quero te animar a fazer isso. E eu queria, D'Angelo, destacar uma palavra aqui, a gente tem poucos minutos, eu queria destacar uma palavra que é a palavra intencionalidade. Eu não sou muito
de frases feitas e palavras assim de expressão, de força, eu não gosto muito disso não. Mas essa palavra, intencionalidade, é importantíssima para a gente. Para tudo que a gente disse aqui hoje, a gente tem que ter intencionalidade. A gente não precisa esperar alguém pedir, pelo amor de Deus, e mandar 1000 mensagens para a gente, falar que está se matando. Eu vou me matar, ora por mim agora. A gente não precisa esperar isso. A gente pode ter intencionalidade, conversar com a pessoa com a intenção de ajudá-la. Mandar uma mensagem pensando, ó, eu vou falar que eu vou orar por essa pessoa. Eu vou apresentar Cristo a ela. Vou fazer isso agora. Então a gente tem que ser intencional nas coisas. Nessa ideia de leitura bíblica, a gente tem que ser intencional, não é só, hoje eu não estou com muita vontade, vou deixar para lá. Cara, tu não colocou esse propósito, essa ideia? Vamos lá, vamos até o fim. Intenção, força nisso. E se a gente for só por aquela ideia assim do que, tá dando uma vontadezinha aqui, vou fazer. Cara, o nosso corpo é ruim, o nosso corpo quer descanso, pô. O nosso corpo quer ficar largado, como tu falou. Mas a gente não vê isso na história bíblica e nem em Cristo. A gente não tem que ficar igual um doido, gritando para tudo que é canto. Mas a gente tem que ser intencional nas coisas. Fazer de verdade, né? E fazer discípulos. Jesus não falou assim, vai lá, vamos ver se dá. Não, vá e faça discípulos. É intenção, a gente tem que ter intenção nas coisas. E fazer mesmo. Né? Isso é algo importante para esse tempo. A gente tem que ter intenção de ajudar as pessoas, cara. Com as nossas mensagens, com a cesta básica, com a conversa. É isso. Queria encerrar com essa palavra aqui. Glória a Deus, não vai ficar fixado aqui. Intencionalidade, né? Veja a intenção de fazer alguma coisa para o Senhor. E essas coisas, quando é para o Senhor, é para todas as pessoas que precisam de ajuda. Glória a Deus por isso. Um grande abraço aí para o Bruno Martins também, que nos acompanhou aí. Tá? É um amigo meu também. Rodolfo, só te agradecer pela oportunidade, né, de poder estar dividindo a tela com você hoje. Obrigado por ter aceitado esse convite e participar dessa live aí. Acrescentou demais para a minha vida, né, ver os seus comentários, ver que você continua, né, firme e forte aí nessa caminhada junto com o Senhor. Você sabe que você pode contar com seu amigo aqui, com a Érica. Estamos juntos, porque sabemos também que podemos contar com você, com a Juliana. Então, continue sendo abençoado por Deus aí e fazendo cada vez mais as pessoas serem loucas por Jesus aí, né, sentir esse amor grande e intencional pelo nosso Deus. Amém. Assim a gente consiga fazer o ID acontecer cada vez mais. Deus, agradecimentos finais aí. Cara, queria agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz de estar contigo aqui. Tempão que a gente não está junto assim, né? Mesmo que a gente não esteja no mesmo lugar, né? Estamos juntos aqui dividindo tela. Fiquei feliz demais. E dizer que eu tô aí. Se precisar, a gente está junto. Pro que precisar, se quiser chamar de novo, eu venho de novo. E a gente tá aí junto. Deus te abençoe. E continue com esse projeto, cara. Gostei muito. Muito bom. Deus te abençoe. Legal. Glória a Deus. Sim, com certeza, mais pra frente a gente vai estar chamando de novo algumas pessoas aí pra gente estar conversando. Muito bom falar de Deus, né? Vou parar aqui, vou falar de Deus, é maravilhoso, né? Então tá aí, ó, Deus abençoe vocês, Rodolfo e Diana, esse é a Érica falando também, para a Andréia Cevalho, que está aí conosco acompanhando também. Obrigado por vocês que nos acompanharam, né? Estamos aqui em família, né? O Rodolfo é de nossa família aí, de Deus, né? Temos grandes testemunhos juntos aí de experiências na Jubaã, e foi uma honra poder dividir essa tela com ele hoje. Então, você continua nos acompanhando em outras lives, acompanhe também o Rodolfo também em tudo aquilo que ele está fazendo e projetando aí para poder fazer ainda mais para o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Rodolfo, valeu, tamo junto e até a próxima. Tamo junto. Valeu, mano.